Olá, povo brasileiro. Eu estou aqui para ler mais um trecho do livro de Dian, o livro perdido de Dian. Vou completar o prefácio porque nas duas vezes que eu tentei ler o prefácio, acabou a memória do meu celular. E agora que os dois vídeos do prefácio já estão na internet, já estão no YouTube, eu vou terminar. Falta pouco para terminar o prefácio. Aí depois, no próximo vídeo, vou fazer a leitura de outras partes do livro Dian. Então eu estava aqui na página 31. Quanto ao idioma das estâncias, Helena Petrovna Blavatsky diz o seguinte: as estâncias são transmitidas na sua versão moderna traduzida. Não sei ao certo o que isso quer dizer. Simplesmente na sua moderna tradução ou versão inglesa, deixando de lado a língua da qual foram traduzidas, ou na sua tradução inglesa das versões do chinês, tibetano ou sânscrito moderno. Julgo tratar-se desta última língua. Ver o texto e a página seguinte. Uma vez que seria absolutamente inútil tornar o assunto ainda mais difícil pela introdução da fraseologia arcaica do original, com o seu estilo e suas palavras enigmáticas, os trechos são publicados segundo as tradições chinesa, tibetana e sânscrito dos comentários originais escritos na língua Senzar e as notas explicativas sobre o livro de Dian, agora traduzidas pela primeira vez para um idioma europeu. Se publicadas na íntegra, permaneceriam incompreensíveis para todos, com exceção de alguns poucos dos mais altos ocultistas. Pouco mais do que a maioria dos profanos, a escritora, ou melhor, a humilde copista, compreende essas passagens proibidas. Para facilitar a leitura e evitar referências demasiadamente frequentes às notas de rodapé, verificou-se que seria melhor combinar textos e glossários usando nomes próprios sânscritos e tibetanos. Nomes próprios sânscritos e tibetanos, todas as vezes que não fosse possível evitá-los, de preferência a citar os originais Senzar, tanto mais quanto os citados termos sânscrito e tibetanos são todos sinônimos, ao passo que aqueles, isto é, os termos originais Senzar, somente são usados entre um mestre e seus discípulos. E acrescenta algumas palavras sobre o Senzar, a língua sacerdotal secreta, a língua misteriosa dos iniciados. Houve uma época em que essa língua era conhecida pelos iniciados de todos os países, quando os ancestrais dos toltecas as compreendiam tão facilmente como os habitantes da desaparecida Atlântida, que a herdaram dos sábios da terceira raiz, que, por sua vez, aprenderam diretamente dos deuses da segunda e da primeira raça. Foi essa a língua primitiva da quinta raça, a raiz do sânscrito posterior. Atualmente o Senzar só é perfeitamente conhecido por pouquíssimas pessoas, já que há mais de 5.000 anos as massas não o encaram como uma língua absolutamente morta. Essa linguagem misteriosa das raças pré-históricas possuía escrita própria, uma escrita hieroglyphica e cifrada, que ainda hoje é preservada por algumas fraternidades. Não é fonética, mas sim uma escrita puramente pictórica e simbólica. O texto original fala da língua em vez de escrita.
Já no livro Easy Sem Véu, 11 anos antes, Helena Petrovna Blavatsky fizera menção aos caracteres Senzar, ou língua do sol, o antigo sânscrito. Veja ainda O Homem, Fragmentos da História Perdida, publicada em 1885, página 99. E, prosseguindo sobre as estâncias, se forem traduzidas para o inglês, usando apenas os substantivos e os termos técnicos, tal como empregados numa das versões em tibetano e sânscrito, eu leria o verso da seguinte maneira: To ag em zig gil dormiu sete corlo zodmanas ziba todo niug fundou Conchhog não, Tiancan não, Lhacoan não, Tembrel Shugni não, Dhammakaya cessou, Tigenshang não se tornou, Barnang e Sa em Gnovid Nigovonid, somente Togyog Yinsin em Noite de Sun Shan e Yong Grub Parinispana, etc, etc, etc. O texto original traz Senzar em vez de sânscrito. Pelo que foi dito acima sobre a natureza secreta do Senzar, trata-se de um engano perfeitamente óbvio. O que pareceria um autêntico quebra-cabeça. Essas palavras seriam um autêntico quebra-cabeça. Uma vez que esta obra, Doutrina Secreta, foi escrita para a instrução do estudante de ocultismo e não em benefício de filólogos, devemos sempre que possível evitar estas palavras estrangeiras. Só foram mantidos os termos intraduzíveis e incompreensíveis quando não devidamente explicados, os respectivos significados. Mas todos esses termos foram transcritos em sua forma sânscrita ou tibetana. Essas formas sânscritas são, em quase todos os casos, o desenvolvimento posterior daquela língua, o sânscrito, e pertence à quinta raça raiz. A quinta raça raiz é mencionada no livro A Doutrina Secreta, volume 1, páginas 22 e 23. Sob certos aspectos, a presente edição é uma tentativa inteiramente nova. Ela tenta fazer com que a doutrina secreta fale apenas o inglês. Esta é uma edição popular, não destinada a eruditos, mas à pessoa comum que só conhece uma língua. Gostaria de ver o livro circulando de mão em mão. Acredito na língua inglesa, no seu poder de expressar adequadamente até os conceitos mais abstratos, desde que convenientemente preparada para isso. Esta edição é um esforço nesse sentido. Para tanto, avancei muito mais que Helena Petrovna Blavatsky ao corrigir o texto das palavras estrangeiras. Somente algumas destas palavras, karma, yoga, arat, foram mantidas, enquanto todas as demais foram substituídas pelos seus termos em inglês, selecionados entre os fornecidos pela própria Helena Petrovna Blavatsky. Segue aqui neste livro uma lista em ordem alfabética destes termos técnicos, com os respectivos originais chineses, tibetanos ou sânscritos.
Obteve-se outra ligeira simplificação do texto mediante o emprego mais econômico de maiúsculas iniciais. Estas foram mantidas de modo geral, mas somente em se tratando de nomes próprios e de pessoas, do mesmo modo que, obviamente, nos casos de respeito e ênfase. Na pronúncia e na pontuação, visou-se manter a concordância geral. Os prólogos e epílogos de Helena Petrovna Blavatsky foram mais abreviados, bem como corrigidas as palavras estrangeiras e as maiúsculas. Seu estilo era muitas vezes digressivo. Foram igualmente desprezados todos os assuntos irrelevantes para o problema imediato, da mesma maneira que todas as referências e anotações extraídas de outras obras. Fui encorajado a executar essas abreviações pela observação do mestre K.H. de que aquilo que na doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky não anotou de obras científicas e de outras. Nós, os adeptos, lhe fornecemos ou sugerimos. Essas sugestões estão registradas nas Cartas dos Mestres de Sabedoria, volume 1, página 54. Cabe-nos, pois, estabelecer que há necessária distinção entre o que foi escrito por Helena Petrovna Blavatsky e o que foi sugerido pelos mestres, e o que é uma anotação por ela copiada de outros livros e de outros autores. Desprezando as últimas, procurei oferecer nesta obra o que, de fato, pode ser chamado de a essência da doutrina secreta. E aqui acabou o prefácio.